Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz de Senhor Jesus. Este é o seu canal Contexto Bíblico e a mensagem de hoje é da série Conhecendo as Escrituras. Nós vamos falar hoje um tema bastante polêmico, é sobre o dízimo. E o título é esse que você está vendo aí mesmo, né? O dízimo que ninguém te contou. Nós vemos, irmãos, que alguns dizem que o dízimo é somente da lei. Outros dizem, não, que também é da graça. Outros dizem assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Na verdade, o dízimo é falado antes da lei, quando Abraão, leva o dízimo a Melquisedeque. Só que a Bíblia não diz que Abraão dava o dízimo. A Bíblia vai dizer que Abraão deu o dízimo e não foi da sua riqueza. Não foi dos seus bens. Abraão era muito rico. Não, ele deu o dízimo dos despojos que ele trouxe da guerra, quando ali os reis vieram e levaram, principalmente ele só foi porque levou o seu sobrinho Ló, que levou os reis de Sodoma, o rei de Gomorra e os reis das outras duas cidades, levaram cativos. Abraão pega 318 homens da sua casa, homens treinados, e vai à batalha, vence os reis inimigos e traz o seu sobrinho e mais os outros reis de volta, e do despojo da guerra, do despojo do que eles pegaram ali, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Deu, não diz que dava. E hoje se cobra o dízimo mensalmente. Outra coisa, o dízimo, que depois ele se tornou preceito da lei, porque a lei ela se divide em lei moral e lei cerimonial. O dízimo, a circuncisão, as festas, as comemorações são leis cerimoniais, são parte da lei na área cerimonial. E o dízimo, ele está, o que o Senhor está cobrando, que é baseado aqui em Malaquias 3,10, que na verdade as igrejas, elas cobram o dízimo baseado em Malaquias 3,10, mas deixa eu falar aqui, principalmente nas igrejas brasileiras, nenhuma igreja, anote que eu estou falando, nenhuma igreja brasileira vive Malaquias 3,10. Se cobra os 10%, mas não vive Malaquias 3,10, e eu vou provar isto. Então, o dízimo, você pode ver que na nova aliança, agora no tempo da graça, não se falava em dízimo. O apóstolo Paulo nunca falou em dízimo, se falou em oferta, e ofertas além de 10%, oferta de generosidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Com isto, irmãos, eu não estou dizendo que não se deva cooperar na obra do Senhor. Não vamos confundir as coisas. Nada se faz nesta terra sem dinheiro. A obra do Senhor é necessária. Quando alguém não oferta, quando alguém não coopera, não colabora financeiramente na obra, esta crente é inimiga da obra, a não ser quando não tem condição. Mas quando tem condição, não ajuda, não coopera, não oferta na obra do Senhor, isso é um avarento, é um ganancioso, não sei nem se entra no céu. A contribuição financeira na ajuda da obra do reino de Deus é necessária, uma forma de gratidão por aquilo que você recebe. Você tem uma empresa, você tem seu trabalho, seu emprego, você tem o seu ganho, então você oferte na obra do Senhor, porque, como eu disse, nada se faz sem dinheiro, nada na terra se faz sem dinheiro, muito menos na obra do Senhor. Aí você vai ouvir na Bíblia Abraão entregando o dízimo, ele deu o dízimo dos despojos. Você não vai ouvir ver na palavra Isaac dando o dízimo. Você vai ver Jacó dando um dízimo de voto, que o voto que ele fez com o Senhor de dar o dízimo. Eu não sei se ele dava toda vez, digamos que sim. Por que então se cobra o dízimo, que é da lei, está aqui na Bíblia, e tem que se cobrar, e não se cobra a circuncisão? E alguém vai responder, não, porque a circuncisão era na lei. Já é na lei, mas Abraão circuncidou-se antes da lei. E alguém vai responder, não, mas a circuncisão não é mais feita na carne. A circuncisão é feita no coração, realmente. A circuncisão não é mais na carne, é no coração. Mas aí eu pergunto, um líder religioso, um pastor adúltero, ele está com seu coração circuncidado? Um pastor avarento, um obreiro avarento, ele está com seu coração circuncidado? Responda para você mesmo. Então veja bem, o dízimo cobrado, simplesmente 10%. Como eu disse, não se vive Malaquias 3,10, porque lá está dizendo assim, vamos ler aqui, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha, se cobra dízimo, mas não se fala sobre as ofertas alçadas. Nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. O Senhor não está dizendo todas as nações me roubam, todas as nações, senão o dízimo seria para o dia de hoje, sim, para todas as nações. Então, vós, a nação toda, a nação de Israel. A cobrança é para a nação de Israel. Há quem diga que a cobrança era só para os sacerdotes, que estavam retendo os dízimos, não trazendo para cuidar do povo, então Deus está fazendo uma cobrança a ele. Não, não é verdade. Não é verdade, porque os sacerdotes não herdaram terra, eles eram da tribo de Levi, não herdaram terra. E como é que o Senhor disse que vai abençoar a terra deles, as plantações? Então, não era só para os sacerdotes, a cobrança era para toda a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos. Como eu disse, hoje se cobra o dízimo, cobra 10% do que se ganha. Há quem diga de 4 ou 5 tipos de dízimo, mas eu vou trazer 3 tipos de dízimos, que está aqui em Malaquias 3:10, que a cobrança do Senhor é esta, e que não é aplicado nos dias de hoje. Não é aplicado pelas igrejas. Então, se não se vive, não é verdade o que se fala, o que se prega, o que se cobra, né? O que está cobrando. O primeiro tipo de dízimo é o dízimo dado aos levitas, lá em Número 18, versículo 21 e o 24. Como os levitas não herdaram terra, então as 11 tribos traziam os dízimos para os levitas, para o seu sustento. O segundo tipo de dízimo é o dízimo dos dízimos. E os levitas recebiam, né, lá em Número 18, 26, os levitas recebiam o dízimo, e dos dízimos recebidos, a 10ª parte recebida, eles tiravam 10% para também entregar o seu dízimo, né? Então os levitas eles recebiam, eles davam o dízimo dos dízimos. E o terceiro tipo de dízimo é o dízimo trienal, Deuteronômio 14, versículo 28 e o 29, em que no terceiro ano, de 3 em 3 anos, eles tiravam no terceiro ano, reservava a 10ª parte de tudo que produzia e trazia também à casa do tesouro para comer, né, com os órfãos, viúvas, os estrangeiros que residiam ali em Israel. Então esse é o dízimo trienal. Então esses dízimos estavam sendo retidos, não estavam sendo trazidos, o povo estava na carência, estava padecendo, e o Senhor faz esta cobrança, esta advertência, dizendo: trazei todos os dízimos. E aí eu te pergunto, por que então só cobra o dízimo? Só cobra 10%, não traz os dízimos. Haja vista que esses dízimos também eram de animais e grãos, não era dinheiro. E alguém com falta de conhecimento diz assim: não, mas é porque naquela época não tinha dinheiro. Não, já tinha dinheiro. Deuteronômio 14, versículo 24 ao 26, o Senhor está dizendo que quem mora longe, por exemplo, quem morava lá nas montanhas de Efraim, ia trazer o seu dízimo, o seu animal, ou os seus animais, para que não fosse muito dificultoso, o Senhor ordenou. Isso aqui não é Moisés, é o próprio Deus ordenando que vendesse ali o seu dízimo, o seu animal, e trouxesse o dinheiro, chegando a Jerusalém, lá na casa onde tinha a casa do tesouro, comprava o animal, né, comprava o animal no valor, para poder entregar o seu dízimo. Então Deus não queria o dinheiro, ele queria o animal ou o grão. E por que hoje é só dinheiro? Mas tudo bem, vamos dizer assim, não, hoje para simplificar, né, para facilitar, então venda lá o seu animal ou o seu ganho, traga o seu dinheiro para facilitar na obra do Senhor. Tudo bem, concordamos que foi agora convertido em dinheiro, né, em espécie. O dízimo agora é em dinheiro, só que não está vivendo os dízimos. O que o Senhor pede em Malaquias é: traga todos os dízimos. Agora, por que não é ensinado isso? Ou porque não se sabe, ou então não quer ensinar. Porque na verdade muitos pastores, eles só querem saber que traga o dinheiro, e não quer que a pessoa aprenda sobre o dízimo. Ele quer que a pessoa traga o dinheiro, sabe? A fidelidade está pautada em ser dizimista. O homem, o obreiro, ele pode até espancar a esposa, mas se ele for dizimista, ele é fiel ao Senhor. Seja fiel, traga o seu dízimo. Tudo bem. Traga o dízimo. Se o dízimo, como eu disse, o dízimo ele não está na nova aliança. O Senhor fala lá em Hebreus 10 e 9, o próprio Jesus dizendo ao Pai:
Holocausto e sacrifícios e oferta pelos pecados não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. O que Jesus está dizendo isso? Que as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, os preceitos da antiga aliança, do primeiro concerto, ele está dizendo, tira este e estabelece o segundo, que agora vinha em Cristo, que é a dispensação da graça, é a nova aliança. Na nova aliança não se tem cobrança de dízimo. Na nova aliança, o que tem é a oferta de gratidão. E com isto eu não quero dizer que você se torne um avarento, que você não leve o seu dinheiro, a sua oferta, assim, ninguém pode chegar diante do Senhor de mãos vazias. Como eu disse, não se faz a obra do Senhor sem dinheiro. Na nova aliança, você pode ver a partir de Atos dos Apóstolos, os crentes, os que tinham condições, eles traziam além de dízimo. Em Atos vai dizer que eles traziam não só 10%, eles traziam 100%. O que era aquilo? Era um coração aberto em prol da obra. Eles levavam com alegria, porque sabia que a casa, o povo precisava, principalmente naquela época, em Jerusalém campeava uma fome tão grande, e as pessoas que vinham e entregavam sua vida a Jesus, que eles criam na mensagem dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, e eles se convertiam a Cristo, cada dia acrescia Deus as almas que haviam de ser salvas. E com isso era necessário ajuda financeira. E aqueles crentes abastados traziam todo o seu dinheiro ali, digamos, de uma propriedade que vendia, né? Vendia uma propriedade, vendia um terreno, trazia todo o dinheiro, não era só 10%, trazia 100% e depositava aos pés dos apóstolos, ou seja, entregava para os apóstolos, principalmente ao apóstolo Pedro. Agora, por que eles faziam isso? Porque eles tinham confiança nos apóstolos. Eles sabiam que os apóstolos eram homens verdadeiros, eles não enriqueciam com o dinheiro. Não vou nem dizer dízimo, vou dizer com o dinheiro, o dinheiro grosso que trazia. Todo o dinheiro, era muito dinheiro, ele trazia. E a Bíblia não vai registrar que o apóstolo Pedro, Deus está abençoando, como é assim. Quando um pastor, às vezes, não tem nada financeiramente, mas ele se torna um avarento, ele vai para alguém da convenção, coloca ele numa cidade um pouco maior, que a renda é boa, o dinheiro, o dízimo, e aí há pouco tempo ele já compra um carrão, né, e compra um prédio, e monta uma loja para o filho, e assim vai, eu sei do que eu estou falando, e alguém ia dizer assim, olha, Deus está abençoando o pastor fulano de tal. Não, Deus não está abençoando, ele está roubando a Deus. Ele está roubando a Deus, porque se fosse assim, era para o apóstolo Pedro, né? Alguém dizia assim, olha, o apóstolo Pedro, Deus está abençoando ele, já comprou uma fazenda, a igreja está tendo muito dinheiro, tem muitos irmãozinhos que estão trazendo muito dinheiro, e o apóstolo Pedro já comprou uma fazenda, comprou uma charrete puxada por 12 cavalos, o homem está abençoado. Você vê essa história em Atos, no Novo Testamento, na Nova Aliança? Não. Porque eles eram homens que, porque eles pegavam da finança, do dinheiro que entrava, eles cuidavam da igreja. Era para cuidar, era para mantimento da casa do Senhor. Mesmo que não falem disso, mas digamos assim, o que eu tenho algo contra o dízimo? Não, a única coisa que eu sei é que na Nova Aliança não se fala de dízimo. Por exemplo, se eu ganho 5 mil reais e o meu dízimo é 500, mas eu quero ajudar com 1.000, não é melhor? E eu quero ajudar na obra do Senhor. Se ao invés de eu levar meu dízimo de 500 reais, eu ganhei 5 mil, meu dízimo é 500 reais, e eu quero dar 1.000, 12.000, isso é o meu coração que quer ajudar na obra. Agora, a diferença está em que o dinheiro que está entrando do dízimo nas igrejas não está sendo aplicado na casa do Senhor. E eu posso provar isto. Esse que é o problema. Essa que é a minha indignação. Não que a pessoa, digamos, seja dizimista. Por exemplo, se uma igreja, digamos, alguém, um obreiro, um homem de Deus, digamos que ele cria um ministério. Outra coisa, irmãos, esse negócio de placa, não, só vale essa placa. A igreja é só a Assembleia, é só a Batista, é só a Presbiteriana. Não, senhor. É claro que tem muitos que formam as igrejinhas que muitos dizem de fundo de quintal, né? Porque ele quer ser, ele quer mostrar, ele quer ser um líder, ele quer aparecer, né? Às vezes funda uma igreja por rebeldia, são obreiros fraudulentos. Mas, por exemplo, um obreiro, ele
funda uma igreja, ele é acionado pelo Espírito Santo e ele funda uma igreja, né? Ele cria lá um CNPJ e aí ele formula uma igreja, Igreja Pentecostal Jesus é a Porta, por exemplo. Aí ele diz assim, com o seu corpo de obreiro: irmãos, vamos trabalhar a finança da igreja em forma de 10%, em forma do dízimo. O dízimo não está mais na nova aliança, mas para facilitar, para a gente trabalhar melhor com a finança da igreja, vamos usar a forma de 10%, a forma de dízimo. Amém. Desde que esse dízimo que entra, as ofertas que entram, seja realmente para mantimento dele, digamos que ele vai parar de trabalhar, ele vai trabalhar só na obra e ele precisa viver da obra. Ele com a sua família, cuidar da sua família, até que seus filhos, se Jesus não voltar logo, completar a maioridade, cada um caça seu rumo, um emprego, um trabalho, estude, se forme e vá trabalhar. Não fique sugando o dinheiro da igreja, como muitos fazem. Muitos filhos de pastores sugam, vivem do dinheiro da igreja, do dízimo que entra nas igrejas, dízimo e as ofertas, né? Então veja bem, mas aí esse pastor quer trabalhar em forma de dízimo, amém, mesmo não sendo preceito da lei, mas pode sim trabalhar, desde que seja de forma honesta, de forma clara, que o pastor viva, ele coma bem, se vista bem, né? O dízimo que entre, por exemplo, compre um carro para a igreja, para serviço da igreja, e o resto do dinheiro que entra dos dízimos e das ofertas sejam para mantimento dessa igreja, que é a casa de Deus. Mas não é assim que é feito, porque muitos líderes estão enriquecendo do dízimo e ainda com ameaça, né? Com ameaça. Se você não dizima, olha, o devorador vai chegar à tua porta. O devorador vai tomar teu emprego, o devorador vai comer tudo que tu tens. E há quem diga, eu fico assim com pena de alguns crentes, algumas irmãs dizem: olha, irmãos, tem um demônio chamado devorador, né? Porque os demônios, esse demônio não sai com oração, não sai com jejum, só sai quando se entrega o dízimo. Esse demônio, isso tem se propagado há anos, esse demônio chamado devorador. E eu pergunto a você que é bibliólogo, me mostra esse demônio na Bíblia. Esse tipo de demônio que só sai com os dízimos. O que Jesus disse? Em meu nome expulsarão demônios. Está no plural. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome do dízimo. Não é no nome de uma contribuição, irmão. Isso é falta de conhecimento. Ou seja, isso é tática maligna que muitos líderes usam para amedrontar o povo. E muita gente traz o dízimo com medo do devorador. Aí eu te pergunto, esse dízimo que você traz por medo vai te beneficiar em quê? O Senhor não recebe, irmão. Quem recebe é o pastor, que recebe e gasta o teu dinheiro. Porque se você traz o teu dízimo de coração, é uma coisa. Ainda que o pastor vai gastar o teu dinheiro, mas se você traz de coração para o Senhor, tudo bem. Por exemplo, você que fez um voto. Não, se o Senhor me abençoar nesta empresa, este negócio que eu estou montando, Senhor, se tu me abençoares, eu serei um dizimista enquanto eu viver. Não deixa de ser dizimista, porque você fez um voto ao Senhor. Ainda que o teu dinheiro seja desviado para outros fins, mas você fez um voto. E voto se cumpre, não se faz voto. Mas se fizer, cumpra o voto. Você está entendendo? Agora, quando você traz por obrigatoriedade, como é que o Senhor vai te abençoar? Alguém que diz assim: rapaz, deixa eu ver, eu ganhei tanto e vou pagar aqui a energia, pagar não sei o que mais, a água, a parcela do consórcio e não sei o que. Ih, rapaz, ainda tem um dízimo. Eita, eu estava me esquecendo do dinheiro do dízimo. Mas eu tenho que levar, né? Porque, não, senhor. Isso aí já é com coração, já não é com coração alegre, já não é com alegria que você está levando o teu dízimo. Você está levando por uma obrigatoriedade. Deus não recebe assim. Deus ama aquele que dá com alegria, né? Aí outro dia eu vi um camarada contando um testemunho, dizendo que uma irmã disse assim: olha, eu vou deixar de ser dizimista, porque o dízimo eu recebo, o meu salário eu recebo todo mês, né, da minha aposentadoria, eu recebo todo mês, então vai vir, eu vou deixar de ser dizimista. Aí disse que ela não entregou nesse mês. Quando foi no mês seguinte, que ela foi lá, dizendo o camarada, ela colocou o cartão, e quando viu, não tinha saldo negativo. Ela correu lá onde o pastor, e disse: pastor, me ajuda e tal. Aí o pastor orou por ela. Quando ela voltou lá na agência, colocou o cartão, o dinheiro estava lá.
Que coisa nojenta, mentirosa. Mentirosa. Isso é uma mensagem mentirosa. É para enganar as pessoas, para obrigar, para escravizar as pessoas. Veja bem, digamos que se isso fosse verdade que não é, essa irmã passou a ser dizimista por medo de perder a aposentadoria. Como que é isso? Ser dizimista por medo de perder a aposentadoria, não tem que, já que quer ser dizimista, seja de coração, voluntário, grato ao Senhor. O dízimo é gratidão, apesar, como eu sempre digo, não está na nova aliança. Mas já que você quer contribuir com 10%, seja fiel. Tem muita gente, irmãos, que entrega o seu dinheiro, mas não é dízimo. Vou só dar um exemplo. Digamos que um aposentado ganha R$ 1.500, não sei quanto está o salário, vou arredondar aqui. Vou arredondar, R$ 1.500. Aí sempre tem um empréstimo, né? Que fez, o neto fez, o filho fez um empréstimo. Aí de 1.500 o banco já desconta automaticamente 200. A pessoa recebe 1.300. Aí leva lá 130, aqui está o meu dízimo e tal. Aí lá o tesoureiro recebe e tal, dá o seu comprovante. Aquilo não foi dízimo. O dízimo, se ganha 1.500, o dízimo seria 150. Mas 200 o banco descontou. Sim, mas é problema teu, foi o empréstimo que você fez. Não é o dízimo, então você não é dizimista. Não é. A pessoa ganha 5 mil para levar 500. Vou levar só 300, né, e tal. Não é. O dízimo, se ganha 5 mil, o dízimo é 500. Se você levar 499,50, não é dízimo, porque dízimo é 10%. Então, muita gente entrega o dinheiro e não é dízimo. Mas esse aqui é um dizimista, é abençoado. Não é. Se é que é para ser dizimista, seja integralmente, leve os 10%. Como eu estou dizendo, muitas pessoas levam, mas não é dízimo, e assim vai vivendo. Por quê? Porque está ali, obrigado, traga, porque está escrito na Bíblia, está sim, tá, mas não está vivendo como é o dízimo, como está pedindo em Malaquias 3,10. Olha, outra coisa, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja que aqui o Senhor fala 2 vezes a palavra casa, anote mais isto aqui, o Senhor fala 2 vezes a palavra casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Era lá no templo em Jerusalém, ali o local, digamos que ali a tesouraria, né? Que era a casa do tesouro, no templo em Jerusalém, trazia-se o dinheiro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Olha, a 2ª vez a palavra casa. Esta palavra casa refere-se ao povo de Israel, que necessitava do dízimo. Ao povo de Israel, aos estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel, principalmente, irmãos, carente desses dízimos, as viúvas, os órfãos, os que viviam exilados nas cidades de refúgio, os leprosos que viviam às encostas das montanhas. Eles não podiam estar no meio da sociedade, eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles tinham que sobreviver. Então teria que ser dos dízimos e das ofertas alçadas. E o Senhor disse: tragam isso. Tragam isto aqui, que é para ver. Então, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu vou simplificar. Para que haja mantimento no meu povo. Para o meu povo. É isso que o Senhor está dizendo. Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento no meu povo. Se o dízimo é para mantimento, vamos viver Malaquias 3,10. Vamos viver. Se o dízimo que hoje a igreja recolhe, se o Senhor está dizendo aqui em Malaquias 3,10 que é para mantimento da casa, por que, por exemplo, o irmão Chiquinho, vou usar aqui o nome fictício, o irmão Chiquinho, ele está precisando de um dinheiro, de uma ajuda, uma cesta, precisando de um gás, precisando de alguma coisa. Ele chega lá no pastor e diz: pastor, eu estou precisando aqui, assim. Aí o pastor diz assim: irmãos, vamos tirar uma oferta. O irmão Chiquinho está precisando, vamos tirar uma oferta generosa aqui que o irmão Chiquinho está precisando. Ora, o dízimo não é para manter a casa, para mantimento da casa. O irmão Chiquinho não faz parte da casa. Entenda que a casa refere-se ao povo. Se o irmão Chiquinho faz parte da casa, então ele tem que ser ajudado com o dízimo, com o dinheiro que entra dos dízimos. A irmã Toninha está precisando de fazer uma viagem, ela precisa de um dinheiro, a passagem para ir para tal lugar. Vamos tirar uma oferta generosa, a irmã Toninha, irmão, está precisando, vamos tirar uma oferta generosa para a irmã Toninha. Ora, a irmã Toninha não faz parte da casa?
Se ela faz parte da casa, então ela tem que ser atendida com o dinheiro dos dízimos, assim que está dizendo a palavra, ou me contradiga, por gentileza. Eu conclamo aos bibliólogos, não venha assim por achismo, venha assim com a certeza, biblicamente falando, irmãos, com conhecimento, para que nós venhamos a discutir sobre Malaquias 3:10. Se a irmã Toninho, o irmão Chiquinho, a irmã Sebastiana, a irmã Maria, o irmão José faz parte da casa, então eles têm que ser ajudados pelos dízimos, ou não? Por que na hora de ajudar tem que tirar uma oferta extra? Tem que ter o culto do quilo, da assistência social tem que ter, porque... e os dízimos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então os dízimos é para manter a casa, o povo. Não é para se tirar extra, a não ser que, por exemplo, uma igreja pequena. O dia dos dízimos é pouco que entra, e das ofertas é pouco. Aí tem alguns irmãos necessitados. Então, pega-se o dízimo e as ofertas para cuidar de alguns membros daquela casa. Se não dá, o dízimo é pouco, a renda é pouca que está entrando, aí sim, irmãos, vamos trazer aqui uma cesta básica. Porque o dízimo aqui entrou outra coisa. O dízimo tem que ser transparente, a finança. Mensalmente entrou tanto, saiu tanto para isto, para aquilo, para a despesa do pastor, da sua casa, sua família. E o que sobrou, irmão, está aqui, ó, pagou a energia, pagou o imposto, pagou isso, pagou aquilo, não sobrou nada, ficou zerado, irmãos. E ainda tem a família do irmão fulano, e eles estão assim passando baixo. Vamos trazer aqui uma cesta básica, vamos trazer uma oferta de amor. Aí sim entra a oferta de amor, porque o dinheiro do dízimo não deu, foi pouco. Agora entra tantos R$1.000, aí o líder ganha tanto. Eu ouço falar que tem igreja por aí que um pastor ganha R$200 mil por mês. Esse cabo já se tornou o avarento e já é adorador do Deus Mamon. Porque o dízimo não é para enriquecer. Tira a regalia desses pastores, tira a regalia do ganhar muito, sem fazer quase nada. E diga, ó, você vai ser limitado a receber uma ajuda, um salário. Assalaria ele no valor, um valor justo para que ele viva. Não é amor pela obra? Então ele também tem que se doar. Um valor justo, não para passar fome, como muitos pastores morreram no passado, até fome passavam. Não, isso não é justo. Mas muitos deles, viu, pastores? Muitos deles, homens de Deus, que já dormem no Senhor, até fome passou com sua família, fazendo a obra do Senhor, porque não tinha dinheiro. E hoje muitos ganham muito e não fazem quase nada. Ah, pois é, porque o sacerdote, nós estamos no lugar de sacerdote, o sacerdote tem que ganhar bem. Você sabe o que um sacerdote fazia? O sacerdote, deixa eu te falar, pelo menos 2 animais por dia eles matavam. Agora imagina o trabalho de sacrificar um animal. Um de manhã, outro à tarde. Aquela labuta. E você faz o quê? Qual o esforço que você faz? Então veja bem, se assalariasse os pastores num valor X, valor justo, eu duvido 90% deles, não, eu vou montar uma empresa, eu vou arrumar um emprego, vou montar um negócio, não queria mais, abandonariam a obra. Poucos pegariam a causa, claro que tem os homens de Deus, tem os pastores de Deus que não são avarentos, tem. Que o que entra na finança da igreja, seja em forma de dízimo, ou seja lá de oferta voluntária, mas o que entra, eu conheço pastores que tiram o dinheiro do seu ganho, do seu bolso e investe na obra do Senhor. Conheço pastores que fazem isso, homens de Deus. Agora, aquele que tira, que ganha muito, 40 mil, 50, 100, 200 mil reais por mês, está pensando na volta de Jesus aonde? E o povo não sabe, e os irmãozinhos ficam com vergonha, precisa ali de uma ajuda, ou vai lá, não vou, eu fico com vergonha, eu tenho vergonha de ir, eu tenho vergonha de ir lá e falar e pedir, porque se for, não tira do dízimo, tira uma oferta extra. E aqui está dizendo, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que os dízimos é para mantimento da casa, é para mantimento dos crentes, pastores.
Você vai seguir essa vida errada se quiser. Eu estou te orientando agora, em nome do Senhor, à luz da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o dinheiro que entra de dízimos e ofertas na casa do Senhor não é para enriquecimento de líderes, não. É para mantimento da casa. Você trabalha para poder investir na obra. Se o Senhor te separou, você não pode trabalhar no serviço secular, o Senhor te separou só para a obra, então viva o justo, receba o justo. Senão você já se tornou um avarento e você não vai entrar nos céus. Ouça o meu conselho, você pastor que é avarento, que ganha muito, você não vai entrar nos céus. Outra coisa, aplica-se o medo nas pessoas. Se você não for dizimista, você vai perder teu emprego, hein? Cuidado, ó, o devorador está aí, hein? O devorador está te rodeando e se tu não for dizimista, ele vai tirar o teu emprego, vai tirar a tua aposentadoria. Vamos lá para a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Olha o que o Senhor está dizendo, fazei prova de mim. Ninguém pode fazer prova de Deus. Fazer prova de Deus é tentar a Deus. E o que foi que ele disse para Satanás? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Irmãos, fazer prova de Deus é tentar a Deus. Quando ele diz, olha, façam prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que venha a maior abastança. Então o que o Senhor está dizendo? Ele só está simplesmente dando garantia da sua palavra. Ele está dizendo, olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar uma bênção que venha até abastança, vocês podem fazer prova de mim. Ele estava dando garantia da sua palavra. E aí eu pergunto, se o Senhor prometeu abastança para quem trouxesse os dízimos, o Senhor mudou? Por que hoje não se tem abastança? Por exemplo, um aposentado, que ele ganha um salário mínimo, um crente aposentado ganha um salário mínimo, e ele é dizimista, por que não aumenta o ganho dele? Hoje ele ganha, esse mês ele ganha aqui o salário mínimo, aí dá para comprar, fazer a despesazinha dele e tal. No outro mês já não dá, já tem que comprar a sandália do Chiquinho que quebrou. Uma roupinha lá, dá uma camisinha que ainda dá para comprar uma camisinha de chita. Mal da UPA não deu. Ainda tem ali um remédio, né? Porque os líderes religiosos não têm autoridade para, em nome de Jesus, curar. Não tem autoridade para, em nome de Jesus, expulsar demônios. E foi isso que o Senhor falou. Não é a função? E o dinheiro não dá nesse mês. O mês passado deu. Esse mês faltou. O que será do mês seguinte? Claro, o mês seguinte a Deus pertence. Apesar que hoje muita gente projeta, né, o futuro, projeta os 12 meses do ano. Quando Jesus disse para não pensar no dia de amanhã, deixa para lá. Por que não aumenta o salário? Deus mudou? Olha, no versículo 6 ele está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Se ele prometeu abastança para quem fosse o dizimista, quem trouxesse os dízimos, por que o salário desse irmão, dessa irmã nunca aumenta? Por que sempre é o mesmo valor? Esse mês dá, outro mês arrasta, outro mês não deu, esse faltou, tem que pegar emprestado ali com fulano porque não deu. Por que não aumenta? Por que não aumenta? Ele não é dizimista, não leva, é fiel, leva os seus 10% do que ele ganha? Ora, irmãos, porque o dízimo não é para nós. O dízimo era para o povo de Israel, a cobrança. E alguém que diz assim, uma vez eu ouvi um camarada dizer, muito tempo, um camarada diz, olha, hoje o povo é aposentado, o povo tem aposentadoria. Aqui no Brasil nós estamos abençoados, tem aposentadoria, então não precisa do dízimo para eles, não precisa, já tem aposentadoria. O povo de Israel não tinha, eles não tinham ganho. Então, se é que o povo de Israel não tinha ganho, é verdade, os dízimos realmente era para cuidar do povo. Então, se hoje o povo tem aposentadoria, então hoje é que não precisa de dízimo. Ou qual é a lógica?
Me explique melhor. Será que eu não estou entendendo? Se o povo hoje é aposentado, não precisa de dízimo. Então o povo de Israel precisava, não era aposentado, precisava. Se hoje o povo é aposentado, então não se precisa ter dízimo. Os líderes trabalham e vivam da oferta do que vem. Se não trabalham no secular, da oferta, se contentem com o ganho. Se contentem com o que mais. O problema é que não se contenta. Porque o problema não é explicar a situação do povo. Numa igreja, o crente que tem muito, traga, porque o que tem só ganha um aposentozinho, uma aposentadoriazinha, um salário mínimo, deveria ser ajudado pela igreja, pelos irmãos que têm abastança, que são abastados. Os irmãos ricos, as igrejas, quase toda igreja, principalmente na nossa cidade, tem muitos irmãos que têm dinheiro, têm posse. Esses unidos, se a igreja é unida, como as lições estão dizendo, a igreja deve ser o modelo da igreja de Jerusalém, da igreja edificada por Cristo na cruz, a igreja de Jerusalém. Então os que têm, se é para seguir, os que têm bens, era para ajudar o que ganha um saláriozinho, que mal dá para comer. Não é tirar 10% do pouco que ganha. Se o coitado já ganha pouco e ainda tira 10% em nome do medo, da maldição, do devorador, do demônio devorador. Oh, irmãos, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que isso aqui, essa mensagem não vai mudar a história, porque já está como um câncer, esta enganação. Você que tem dinheiro, irmão, não dê. Se a obra, se o teu pastor é um homem de Deus, não é avarento, dê além do dízimo, para que você não venha dizer que eu sou um avarento e não contribuo. Eu contribuo na obra do Senhor, sim. Quanto mais eu posso contribuir na obra, eu contribuo. Se você tem dinheiro, ajude a obra, ajude o teu pastor que está aí na causa, na seara do mestre. Ajude mais, não só com 10, ajude com 20, 30, se puder ajudar 100%, ajude na obra do Senhor. Mas nunca para sustentar mercenário, avarentos, muito menos tirar do necessitado, como eu ouvi o irmão dizer de uma irmãzinha que até doente estava, e que ela passou, se não me falha a memória, 3 meses sem devolver o dízimo, e o pastor chegou na casa dela e ela ainda doente, implorou para o pastor não levar, e assim mesmo ele levou o dinheirinho dela. Mercenário, ladrão, roubará o homem a Deus? Sim, roubando sim nos dízimos e nas ofertas, tirando do necessitado, sendo que a ordem do Senhor é para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, não tirar do necessitado o pouquinho que ele ganha. O verdadeiro sentido do dízimo, se você, como eu disse, quer cooperar com 10%, coopere de coração, de alegria, sabe? Com singeleza de coração, com amor pela obra. Se você diz, não, meu pastor é avarento e ganha muito, procure um pastor de Deus, um homem de Deus, que luta pela causa de Deus, que cuida de um rebanho, porque a placa de igreja não está limitada no reino, não. O reino de Deus é um só. A noiva de Cristo é uma só. Contribua com o que você puder. Quanto mais você contribuir no reino de Deus, mais você é abençoado financeiramente. Mas de forma justa, de forma honesta, pautado nas sagradas escrituras, e assim você será bem-sucedido. Espero ter contribuído, irmãos, com esta mensagem. Se alguém não entendeu, ore ao Espírito Santo. O que eu falei é da palavra. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça e mais entendimento das sagradas escrituras, para que nós não venhamos a ficar nesta terra na volta de Jesus. A verdade tem que ser dita, tem que ser aplicada e tem que ser vivida. Eu tenho certeza que vai despertar alguns para que não fiquem presos, que sejam livres em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade nele. Somos livres em Cristo para servir Ele melhor no seu reino, de todas as formas, no espiritual, no financeiro, na doação, espírito, alma e corpo. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, em nome de Jesus. Amém.